Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no canal no YouTube e excepcionalmente neste mês de maio nós não estamos trazendo, eu no caso não estou trazendo o jornal UPJ como vocês estão acostumados a fazer. No meio dessas gravações todas surgiu um outro tema, já deve ter saído, que é o tema do Big Brother. Então eu preferi que neste mês a gente conversasse de uma outra maneira, de um outro jeito, que não fosse excepcionalmente só no jornal UPJ para trazer só notícias aqui para vocês. Mas o mês que vem nós estamos de volta. A ideia desse vídeo é conversar um pouquinho sobre o que nós tivemos no mês de abril, sobre o embate maravilhoso que tivemos entre o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Quem aí ficou dormindo, né, não prestou atenção muito no que aconteceu na política, o agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o presidente da República Jair Bolsonaro tiveram um embate maravilhoso aí em rede nacional sobre as questões que determinavam a Polícia Federal e outras questões que foram sendo conversadas internamente. Até o momento da gravação desse vídeo, esse embate meio que deu uma sossegada, parece que não vai mais, né, não vai seguir muito pra frente, não vai ter muitas discussões, mas pode ser que tenha e depois a gente traz e fala mais um pouco aqui sobre. Mas o que eu queria falar sobre isso? Eu não queria vir aqui defender uma parte, não vou defender um quanto o outro. Eu particularmente não sei qual que é o lado que tem mais verdade, ou se todos os lados ali são verdadeiros, né? Porque cada um desmente uma coisa do outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós tivemos essa crise, vamos colocar como crise, essa crise política no meio de uma crise que a gente vive da saúde, que é uma crise da saúde que vai levando uma crise econômica e uma crise política. Ah, Nicolas, mas crise política? Nós temos que falar de crise política? Por todas as coisas que foram acontecendo neste meio da questão de coronavírus, higiene, isolamento social e todas as discussões que nós tivemos em relação a isso, eu não vejo de outra maneira falar que nós não tivemos uma crise política. Porque enquanto o presidente falava que não se existia, né, que o coronavírus era simplesmente uma gripezinha, por outro lado, nós tínhamos os governos estaduais que queriam muito o isolamento social, que todas as pessoas ficassem dentro de suas casas, não saíssem para qualquer coisa, que se preocupassem muito com a sua saúde e deixasse um pouco essa questão social, a questão até mesmo de trabalho de lado, para poder focar na saúde. O governo federal, sem outras alternativas, precisou investir em questões de benefícios, em questões de manter a qualidade de vida para todas as pessoas, que foi aí que surgiu o auxílio emergencial, antecipação de FGTS, PIS, PASEP, todas essas coisas que nós acompanhamos aí. E nessa leva também de coisas, de mudanças, né, de medidas, os bancos também entraram nessa questão. Então os bancos liberaram empréstimo, anteciparam pagamentos de cartões de crédito. Estamos seguindo isso pelo menos até o momento. Então a gente nota essa divergência entre governos, seus escalões, né? O governo estadual e o governo federal. A gente também pode pôr um pouquinho sobre a questão de governo municipal, porque não foram todas as cidades que acompanharam muito essa questão do isolamento. Cada cidade foi se isolando de uma certa maneira e foi se adequando às leis, infelizmente, a cada um a seu passo. Qual que é o objetivo de estar aqui? A gente analisar todas essas questões. Porque eu vejo, assim, uma opinião minha, não sei a de vocês, que nós vivemos essa pandemia dentro do Brasil como uma pandemia política, não uma pandemia só de saúde. Porque estamos vindo ali, eu acho que desde o impeachment da Dilma Rousseff, com muitas inseguranças e muitas incertezas dentro do nosso governo. Isso aí agora eu falo como a minha opinião. Por que a gente vem desse jeito? Porque a gente ainda não está... O celular, só um minutinho. Só um minutinho, segurei. Nós não estamos ainda certos do nosso governo em si. Porque nós tivemos a saída do PT, né? Toda essa ideia da saída
da esquerda, a transição com Michel Temer e a chegada de Bolsonaro. Muitas pessoas falam que a chegada do Bolsonaro diminuiu um pouco a questão da corrupção. Eu ouvi esses dias para trás falando. Eu só queria abrir um parêntese sobre isso. Podemos estar falando menos de corrupção porque a Polícia Federal em si não está investigando da mesma maneira. Então, cuidado na hora que vocês forem falar que acabou a corrupção. Opa, segura, não acabou. Nós estamos falando menos porque as investigações estão menores. Exemplo da Lava Jato, que não está investigando tão ferozmente os políticos como estava na época da Dilma, e como estava na época do Temer, e como estava na época do Moro. E aí nós entramos nessa parte que foi a questão do Moro questionar o presidente por que ele queria mudança do diretor-geral da Polícia Federal. Ok, você quer trocar, presidente, mas eu quero dar o nome pro próximo diretor. Entra a grande discussão, porque o Moro fala isso na coletiva dele, de manhã, naquele dia, e Bolsonaro vem no final da tarde falando que ele que queria dar o nome do cara. Se vocês perceberem, nós temos várias coletivas do presidente onde ele fala que quem dá a ordem é ele, sendo que a Polícia Federal, pelo menos a Polícia Federal neste exemplo, ela tem certa autonomia para fazer o que bem entende. Porque imagina se a Polícia Federal, né, a PF, ela não pudesse, por exemplo, investigar o governo sem a ordem do próprio presidente. Se a gente não tivesse isso, a gente não teria investigado, por exemplo, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, porque teria que passar por uma aprovação do governo que na época da investigação era do governo Dilma. E eu duvido que a Dilma liberaria para ser investigado. Imagina, por exemplo, como está acontecendo agora, essas investigações na PF da fake news e do abastecimento financeiro que as manifestações estão tendo. Circula, né, ventila na mídia que pelo menos as fake news teriam o envolvimento do nome de Carlos Bolsonaro. É o que ventila, né? Não é o que a PF fala. Aí a gente entra nessa discussão. Se realmente nós tivermos que ter a aprovação do presidente para esse tipo de coisa, as coisas não acontecem, não se investiga dentro do país. É o que então o Bolsonaro queria com as suas ordens dentro do seu governo e, consequentemente, esse problema com o Moro que determinou a demissão, né, a saída dele do cargo. A gente também pode misturar um pouquinho disso com a saída do ministro da Saúde, o Mandetta. O Mandetta estava fazendo de um jeito e o Bolsonaro queria que fizesse de outro. Se vocês analisarem, o Mandetta era a favor do isolamento social. Bolsonaro queria que todo mundo voltasse para a rua, porque a economia precisava girar. Acompanhe, por exemplo, o noticiário internacional de como que as coisas estão se desenvolvendo dentro do cenário mundial. Boa parte dos governos estão defendendo o isolamento. E nós temos o governo brasileiro, que é um dos que não defende o isolamento. Estados Unidos, por exemplo, é outro que não defende tanto assim. Só que os Estados Unidos se tornou, pelo menos até o momento, o país onde teve mais mortes. Até então era a Itália, a Espanha, se tornando os Estados Unidos, porque ainda estava, né, meio flexibilizando as coisas. Como que o país, principalmente o Brasil, está lidando com essas coisas, está lidando com tudo isso. E depois desses acontecimentos da saída do Moro, o que aconteceu? Deputados foram às assembleias e também à Procuradoria-Geral da República pedir o impeachment de Bolsonaro. Não sei se é a melhor coisa para o país neste momento, principalmente que nós ainda não completamos nem 5 anos do último impeachment. No entanto, pelo caminhar das coisas, né, pelo andar da carruagem, como eu costumo dizer, nós vamos chegar em 2021 quebrados, acabados, derrotados na parte principal da economia. Eu vejo assim, não sei vocês aí como que vocês analisam. Por tudo que se gira dentro deste governo e por tudo que gira de noticiário, nós vamos ter sequelas horríveis em relação a essa pandemia. E vamos demorar
um tempo para conseguir resolver. É que vem a questão: será que o Brasil estaria preparado por um segundo impeachment? Pelo menos um segundo impeachment em menos de 5 anos? Porque o governo mostra a sua cara, mostra o que veio, e tem gente que não acredita que esse governo vá durar tanto. Outras pessoas acreditam, né? Os apoiadores acreditam que o governo vai durar, que é só uma crise que nós estamos passando em relação à doença, que isso vai se resolver. Olha, eu quero muito que isso se resolva. Eu não sou contra o governo. Algumas pessoas podem achar isso pelo que eu falo aqui. Mas eu queria muito que o governo desse certo, justamente por tudo que ele vendeu lá atrás. Que ele falou que ia diminuir a corrupção e que iria ajudar as pessoas. Teoricamente, ele teria que ajudar as pessoas. Para que ele acabaria com a corrupção, então? O governo, ele tá aí para ajudar as pessoas. Pelo menos todas as pessoas. Não só uma classe da população. E a gente percebe que há muitos anos, não só em governos de esquerda como foi o PT, o governo que entra ajuda só uma camada da sociedade. A outra fica à mercê. A gente chega num momento que a gente não sabe o que fazer. Porque, por exemplo, o governo, vamos supor, né, que o governo entregue 2022 para um outro presidente. Na hora que ele for analisar, ele vai ver que um lado foi mais beneficiado do que o outro. Não deveria ser assim. Infelizmente, porque a gente ainda não consegue discernir uma coisa da outra. Mas a gente precisa resolver o quanto antes isso. A gente precisa sobreviver realmente a essa pandemia, para a gente chegar, por exemplo, lá no segundo semestre do ano, né? Esperamos que pelo menos a gente consiga viver 2020 de um jeito melhor. Chegar no segundo semestre e falar que realmente o corona foi uma coisa assim que passou e não deixou sequelas. Mas o cenário atual não é favorável. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acharam sobre esse embate Moro-Bolsonaro? Quero que vocês deixem seu comentário aqui embaixo. Comentário construtivo, tá, gente? Por favor. Porque eu já vi cada coisa escrita na internet sobre, porque tipo, você é de esquerda. Nossa, e tudo que a gente falar, a gente for de esquerda e de direita, tá difícil, hein? Deixe seu comentário aqui embaixo, siga nossas redes sociais, compartilhe o vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. Também, se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. Mas eu queria, nesse vídeo, abrir uma discussão sobre como que nós vamos caminhar nos próximos meses aqui dentro do país, certo? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.